Muito bem, está gravando. Então vamos lá, nós vamos rodar João 6, do 1 ao 15, versículo por versículo. É importante a gente dar atenção que essa história está relatada nos 4 evangelhos, só que tem algumas peculiaridades que João trata aqui e que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas trataram, tá? E algum pequeno detalhe que João deixou como se fosse algo que para ele era relevante, mas que Mateus, Marcos e Lucas decidiram registrar, né? Então, por exemplo, no Evangelho de Mateus, Mateus acrescenta que Jesus não só alimentou aquela multidão, mas que ele curou os enfermos daquela multidão. Mateus 14,14 fala que Jesus viu aquela grande multidão e se compadeceu dela e curou os seus enfermos. Então não era o milagre que aconteceu ali, não foi só o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas também aconteceram outros milagres de cura, né? Aliás, Lucas ele vai mais além, ele fala que Jesus acolheu aquela multidão, pregou sobre o reino de Deus e ajudou aqueles que tinham necessidade. Então, se você for ver o relato em Lucas 9:11, vai falar que ele acolheu aquela multidão, pregou o reino de Deus e ajudou os que tinham necessidade. Então, são detalhes a mais que João não registrou aqui, mas que Mateus, Marcos e Lucas registraram. Mateus e Marcos, por exemplo, eles vão falar de um detalhe importante que João não falou, que os discípulos tentaram se livrar daquele povo. Mateus e Marcos vão falar que os discípulos chegaram para Jesus no fim da tarde e falaram: Senhor, tá ficando tarde, esse povo não vai ter o que comer aqui, eles precisam ir embora. Eles precisam ir embora. Então Mateus e Marcos eles vão relatar essa parte que João não está falando aqui, que os discípulos tentaram se livrar daquela multidão, né? Se livrar do problema, né, que estava diante deles. Então, no versículo 2 de João 6, a gente vê João falando que aquela multidão seguia Jesus por um motivo. Qual era o motivo? Os sinais. Eles viam os sinais e eles seguiam Jesus por causa dos sinais. Ou seja, por causa do interesse no que Jesus podia fazer por eles. E aí, eles estão ali, o Senhor se compadece deles, como a gente vê no relato de Lucas. O Senhor prega sobre o reino de Deus, o Senhor cura os que estão enfermos e doentes no meio deles. E chega no fim, ele não dispensa aquela multidão, mas ele decide alimentar aquela multidão. E aí ele pega um dos discípulos e ele faz uma pergunta bem provocativa para esse discípulo. E esse discípulo é Filipe. Aquele que foi correndo contar para Natanael. Natanael, encontramos o Messias. Lembra em João 1? Filipe vai correndo buscar Natanael. Jesus vira para esse discípulo e faz a pergunta. Natanael, desculpa, Filipe. Onde compraremos pão para que comam? Agora, veja o detalhe da pergunta que Jesus fez. É uma pergunta provocativa. E por que a gente pode afirmar com total certeza que é uma pergunta provocativa? Porque no versículo 6 ele fala que Jesus fazia isso para experimentar Filipe, para testar Filipe. Por quê? Porque ele já sabia o que ele ia fazer. É isso que está dizendo aí no versículo 6.
Ele disse isso para testar Filipe, pois ele já bem sabia o que ele estava para fazer. E aí eu pergunto para vocês, para cada um de nós nessa noite: o que está acontecendo na nossa vida hoje? O que está acontecendo na vida de cada um de vocês hoje? Para te experimentar, para te testar. O Senhor está te experimentando por meio de qual circunstância nesse dia ou nesses últimos dias? E a pergunta que você pode fazer é: mas para que o Senhor quer me testar? Para que o Senhor quer me experimentar? E a resposta dessa pergunta seria: porque Ele quer forjar em nós a identidade dele. Ele quer forjar em nós o caráter dele. Ele quer forjar em nós o modo como ele pensa. E é por isso que o Senhor nos testa, então. E é por isso que o Senhor testou Filipe aqui. Porque ele queria saber: Filipe, você pensa do mesmo modo que eu penso quando eu olho para essa multidão e quero alimentar essa multidão? Então a gente precisa constantemente relembrar a nossa consciência do detalhe que aparece no versículo 6. Ele quer me testar, mas ele já sabe o que ele vai fazer. Ele quer forjar a identidade, o caráter dele, a forma de pensar que ele tem em mim, mas ele já sabe o que ele vai fazer. E aí nós temos a resposta de Filipe, e a gente pode pensar: uau, a resposta de Filipe foi uma resposta com falta de fé? Qual foi a resposta de Filipe? Senhor, nem se a gente tivesse 200 denários, a gente ia conseguir comprar pão para toda essa gente. Em outras palavras, 200 denários era basicamente o salário de um ano de um trabalhador. Um denário era correspondente ao salário de um dia de uma pessoa que trabalhasse na lavoura, por exemplo, naquela época. Então Filipe está dizendo: Senhor, nem que a gente tivesse o salário de um ano, nem que eu pegasse tudo que eu ganho num ano, Senhor, não ia ser suficiente para a gente comprar pão para toda essa gente. Então a resposta de Filipe é uma resposta lógica, uma resposta que eu e você daríamos. É uma resposta lógica, humana. Mas, de novo, o Senhor estava testando a forma de Filipe pensar, porque ele queria que Filipe aprendesse a pensar da forma como ele pensa. Que Filipe visse as circunstâncias da forma como ele vê. E aí você vai me falar: que falta de fé de Filipe, né? E aí eu vou fazer uma pergunta rapidinho para vocês. Abra um áudio para me responder, alguém, por favor. Moisés era um homem de fé? Sim ou não? Sim, Sim, Moisés tinha muita fé, não? Poxa vida, né? sim, bastante. Então abre lá em Números 11, nós vamos ler Números 11, versículo 21. Vamos ler versículos 21 a 23 de Números 11. Olha a situação, bem semelhante. Moisés disse: há 600 mil homens de pé neste povo. De novo, 600 mil homens. Ou seja, mais ou menos umas 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas na frente de Moisés. 2 a 3 milhões, os historiadores dizem. 600 mil homens de pé nesse povo, no meio do qual estou. Mesmo assim, tu dizes, tu aqui é Deus, vou lhes dar carne e comerão um mês inteiro?
Se rebanhos de ovelhas e gado fossem abatidos por eles, seriam suficientes? Se todos os peixes do mar fossem pescados para eles, seriam suficientes? E olha o que o Senhor responde para Moisés. O Senhor respondeu a Moisés, no versículo 23, por acaso a mão do Senhor não tem mais poder? Agora mesmo verás se a minha palavra vai se cumprir ou não. E o que aconteceu? O Senhor enviou um vento e várias cordizes apareceram no deserto. E o povo comeu carne até sair pelo nariz. Agora é interessante a gente ver que a resposta de Filipe para Jesus foi mais ou menos o questionamento que Moisés fez para o Senhor no deserto. E tudo isso é muito significativo e importante. A gente vai ver o porquê. Mas uma coisa que eu quero ressaltar, além do que dessa questão do Senhor querer forjar o nosso caráter com esse tipo de teste ou com esse tipo de quando ele quer experimentar a gente numa situação, né? É a gente refletir a respeito do nosso olhar humanista, a forma como a gente olha para as circunstâncias, a forma como a gente olha para as coisas. E a diferença de olhar para as circunstâncias e olhar para Deus. Moisés estava diante de Deus e ele estava olhando para as circunstâncias. Filipe estava diante de Jesus e ele estava olhando para as circunstâncias. E a gente, muitas vezes, a gente olha para o quê? Para o fato da gente não ter dinheiro suficiente, da gente não ter recurso suficiente, às vezes até para obra, às vezes até para alguma coisa que você quer fazer para o Senhor. Você fala, Senhor, mas eu não tenho recurso. Nós estamos, às vezes, diante dessas circunstâncias e tudo que a gente vê são as circunstâncias. Ou a gente vai começar, no meio das circunstâncias, olhar para quem é aquele que nós estamos diante dele. Quem é o Deus criador de todas as coisas? Existe alguma coisa que é tão difícil para o Senhor? Por acaso a mão do Senhor perdeu a sua força? Por acaso Deus que criou o universo se assusta com a quantidade de gente que tem ali para comer o pão e não tem peixe, não tem que dar de alimento para aquele povo? Então a gente tem que prestar atenção porque o Senhor não gosta quando a gente busca resolver os nossos problemas com os nossos próprios esforços. O Senhor não gosta quando a gente busca resolver nossos problemas com as nossas próprias forças, com os nossos próprios recursos. Ele gosta quando a gente não olha para a nossa segurança financeira. Ele gosta quando a gente olha para Ele. De fato, Isaías 17:7 diz assim, que naquele dia, no dia do Senhor, o homem olhará para aquele que o criou e os seus olhos se fixarão no Santo de Israel. No dia do Senhor, você não vai mais olhar para os seus recursos, você não vai mais olhar para a sua conta bancária, você não vai mais olhar para a sua casa, para a sua estrutura, para o tamanho do seu ministério. Você vai olhar para aquele que criou todas as coisas. E aí existem pelo menos 5 princípios que a gente pode aprender nessa história da multiplicação dos pães. Primeiro princípio, a pergunta seria: o que temos? Eles tinham ali 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Para 5.000 homens, ou seja, mais ou menos 20.000 pessoas. Então Jesus ensina ali os discípulos a olhar
para o recurso que está à sua disposição. Não olha para o que você não tem. Olha para o que você tem. Versículo 8 e 9 fala que André, irmão de Simão Pedro, disse para Jesus: escuta, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas, Senhor, o que é isso para esse número de gente que tem aí? O que são esses 5 pães, esses 2 peixes, para essa quantidade de gente que está aí querendo comer? Mas Jesus mostra para eles: olha para o que você tem, traz aqui esses 5 pães, esses 2 peixes. Então, ao invés de reclamar daquilo que a gente não tem, da nossa falta, a gente precisa olhar para aquilo que a gente já tem à nossa disposição. Um segundo princípio que a gente pode aprender com essa história é ordem. Ordem. O que Jesus fala para fazer? Traz aqui os pães e os peixes. E no versículo 10 ele fala: e ordenou, fazei o povo assentar-se. E sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Mateus e Marcos, mais especificamente, eles vão falar que os discípulos organizaram esse grupo de pessoas, esses milhares de pessoas, em grupos de 100 e em grupos de 50. Então Jesus nos mostra um segundo princípio: organização, ordem. O reino de Deus é um reino de ordem. O Senhor não falou assim: vem cá, vamos multiplicar aqui e jogar pão para a galera. Não, ele falou: faz o povo se sentar. E de novo, em Mateus e Marcos, eles vão dizer ainda mais detalhes, que o Senhor mandou organizar em grupos pequenos. E aí, o ponto ápice, eu acho, desse milagre ou desse sinal: Jesus toma os pães, toma os peixes, e o que ele faz? Ele agradece. Agradece o que você tem, ao invés de reclamar do que você não tem. O ano passado estava rolando uma hashtag na internet: agradece que cresce. Vocês acompanharam essa hashtag? Hashtag agradece que cresce. Estava rolando ano passado na internet. E esse é o princípio. Agradece o que você tem, ao invés de reclamar daquilo que você não tem. Ao invés de murmurar das coisas que você não tem. Ao invés de reclamar, muitas vezes a gente acaba até amaldiçoando as coisas. Mateus e Lucas vão falar que o Senhor abençoou os pães e os peixes. Abençoa aquilo que você tem. Agradece e abençoa o seu trabalho. Agradece e abençoa suas finanças. Agradece e abençoa sua família. Agradece e abençoa sua casa. Ao invés de reclamar do que você não tem. Ao invés de reclamar que sua casa é pequena, agradece e abençoa, para que o Senhor use a sua casa, mesmo pequena, para abençoar outras vidas. Ele não vai multiplicar se o seu espírito é de murmuração, se o seu espírito é de reclamação. Então Jesus toma aqueles pães e os peixes e ele agradece, ele dá graças. E aí o quarto princípio que eu queria ressaltar com vocês é o princípio da generosidade. Alguém deu tudo que tinha. Um menino deu tudo que tinha. 5 pães e 2 peixes. Na mão daquele homem. Que talvez ele nem conhecia. E Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. Deu graças. E comeu com seus discípulos escondido. É isso que está dizendo?
ele também falou, agora reparte. Então, um outro princípio é você repartir. Generosidade. Seja generoso. Não queira guardar tudo para si. Reparta. Seja generoso. O Senhor se importa com o pobre. O livro de Isaías fala muitas vezes sobre isso, que o Senhor se importa com o pobre. Quando você lê Provérbios, então, nossa, quantos princípios de sabedoria estão ligados a abençoar os pobres, a ajudar os pobres. O Senhor se importa com isso. Então, esse é mais um princípio importante nessa história, o princípio da generosidade. Reparta com os outros aquilo que você tem. Não guarde só para você. Não seja egoísta, não tenha ciúmes das suas coisas. Reparte, distribui, dá. A Bíblia é recheada de ensinos sobre isso, né? Sobre a gente ser generoso, dar, abençoar, repartir. Então esse é o quarto princípio que a gente pode aprender nessa história. E o quinto princípio aqui é o princípio de não desperdiçar. O que ele pediu para os discípulos fazerem com o que sobrou? Recolham. Não desperdice. Não desperdice recursos. Não desperdice dinheiro. Não desperdice alimento. Pegaram 5 princípios dessa história? Então, o primeiro princípio, olha para o que você tem, ao invés de olhar para o que você não tem. Segundo princípio, ordem. Terceiro princípio, agradece. Hashtag fica a dica, agradece que cresce. Quarto princípio, seja generoso, reparta com os outros. Quinto princípio, não desperdice. Não desperdice. E muitas vezes a gente desperdiça até os dons que o Senhor tem nos dado. Não desperdice. Muito bem. Estamos então no versículo 12, é isso? E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Agora olha que interessante o versículo 13. Eles recolheram os pedaços e encheram quantos cestos? 12. Muito bem. 12 cestos. Não acho que o número 12 está ali por um acaso. Toda vez que o número 12 aparece na Bíblia, quer dizer, não posso falar toda vez, né? Mas muitas vezes que o número 12 aparece na Bíblia, ele está fazendo uma referência a quê? Ou uma alusão a quê? Alguém arrisca? As tribos de Israel. Muito bem, Débora. Então, muitas vezes, quando o número 12 aparece na Bíblia, ele está fazendo uma referência a Israel. O que o povo queria? O que o povo precisava? Pão. O que Jesus fez? Multiplicou o pão. Então, vamos formar um cenário na nossa cabeça para a gente partir aqui para os versículos 14 e 15, que são os últimos versículos desse trecho. Eles queriam pão, eles estavam com fome, uma multidão de pessoas com fome, um líder na frente deles. E o que esse líder faz? Levanta as mãos para o céu e agradece.
quero abrir aqui em Lucas 9, porque eu acho que Lucas fala que Jesus olhou para o céu. Então eu imagino a cena de Jesus olhando para o céu e erguendo aqueles pães e os peixes e dando graças e agradecendo. Isso, Lucas 9,16 fala assim: tomando 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos aos céus, abençoou-os e os partiu. Então você imagina essa cena, uma multidão de gente com fome, um líder na frente deles. Ele pega aqueles elementos, ele ergue os olhos, ele dá graças, distribui, todo mundo come à vontade, sobram 12 cestos. Essa história lembra alguma coisa para vocês? O que foi que deve ter vindo na mente desses milhares de homens naquele momento que eles viram Jesus fazer isso? E os versículos seguintes nos dão a dica. Imaginem essa cena. Essa cena já aconteceu alguma vez? Moisés no deserto. O que Moisés fez no deserto? O povo veio para ele, reclamou que estava com fome. Ele orou e o Senhor deu o quê? Deu as codornas. Deu maná também, certo? Deu Antes maná, das codornas. Uhum. Então o Senhor deu pão do céu, deu maná do céu no deserto. A história é semelhante? Tão semelhante que, o versículo 14 fala: quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. De quem eles estão falando? Eles estão falando de Deuteronômio 18:15. Deuteronômio 18:15, Moisés diz o que para o povo? O Senhor teu Deus levantará semelhante a mim do meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta. Deuteronômio 18:18, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, Moisés, e lhe porei na boca as minhas palavras. A hora que o povo viu o sinal que Jesus tinha realizado, eles perceberam, eles identificaram quem? Aquele que haveria de vir, o Messias. E aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta: o que a gente faz diante do Messias? O que a gente deve fazer diante do Messias? E a gente vê no versículo 15 que fala que Jesus percebeu que eles estavam prestes a fazer o quê? Levá-lo à força para fazê-lo rei, para proclamá-lo rei. É importante a gente pensar nisso, gente. O judeu do primeiro século, o Messias para ele não é o que muitas vezes a gente entende como Messias. Por isso que eu indico tanto para vocês tantos livros que eu tenho indicado para vocês sobre o Messias de Israel, né? Inclusive, cadê? Esse daqui eu já mostrei para vocês, né? O Jesus judeu.
Esse daqui tradução tá para sair aí no Brasil. O que eles esperavam então, Lucas? Quem era esse profeta para eles? Quem é o Messias para eles? Um guerreiro que vai Muito comandar bem. Israel. Um guerreiro que vai fazer o quê? Comandar Israel sobre as nações. Comandar Israel sobre as nações, ou seja, um rei que sim é um homem de guerra e que vai guerrear e que vai retomar o reino para Israel. É isso que eles estão esperando. Então o que eles querem fazer? Eles querem tomar Jesus e fazer dele um rei naquela hora à força. E a pergunta que eu faço para vocês e para mim mesmo é: quando nós estamos diante do Cristo, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude? Estão ouvindo Daniel berrar aqui no... Não? Então tá bom. Que ele tá chorando bem alto. Falei, será que eles estão... Tá me atrapalhando, mas se não tá atrapalhando vocês, tá bom. Quando estamos diante do Cristo, o que devemos fazer? Ou a pergunta é, o que a gente faz de fato? E muitas vezes, quando a gente está diante do Cristo, a gente quer fazer igual esses judeus naquele tempo. A gente quer que Jesus sirva aos nossos interesses. A gente quer que o Cristo sirva às minhas expectativas. Nós queremos fazer de Jesus muitas vezes, fazer do Messias muitas vezes o gênio da lâmpada que chegou para realizar todos os nossos desejos. Então eu estou diante do Messias e eu falo, muito bem, Jesus, você está aqui na minha frente, está aqui a minha lista. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, então por favor, você pode resolver isso com um passe de mágica. E aí a gente quer fazer de Jesus o nosso servo. E o problema muitas vezes é que a gente olha para essas ocorrências do Novo Testamento e a gente pensa assim com a gente mesmo, como que aqueles judeus puderam fazer isso, né? Como? E enquanto isso a gente continua exigindo de Jesus os nossos pedidos de oração egoísta. A gente continua fazendo orações humanistas, desejos humanistas. Continuamos pensando somente na nossa própria prosperidade. E a gente acaba fazendo de Jesus, e é isso que a igreja ocidental fez, a gente acaba fazendo de Jesus a gente cria a nossa própria imagem de Jesus, né? A igreja ocidental foi longe demais ao ponto de literalmente pintar Jesus loiro de olho azul, né? Para ele ser mais aceito para nossa sociedade ocidental pós-moderna. E aí eu traduzi um trecho desse livro para compartilhar com vocês agora. E ele fala assim: é natural que cada cultura crie uma imagem de Jesus que de algum modo retrate o que querem enxergar. E isso é muitas vezes relacionado às necessidades de um determinado tempo, de uma determinada época. Os judeus do tempo da vinda de Jesus queriam projetá-lo como um valente revolucionário, esse guerreiro que o Lucas falou, que destituiria os conquistadores romanos daquela época. Desde então, as pessoas tentam pintar Jesus da maneira que melhor atende às suas próprias necessidades. Esse processo gera sérios problemas. Faremos suposições que são incorretas e enganosas a respeito dele. Não entenderemos o contexto dos seus pensamentos, das suas ideias, das expressões,
das imagens, dos simbolismos que ele usou. Não entenderemos as referências que ele fez. Essas interpretações equivocadas serão reverberadas em tudo o que falamos a respeito de Jesus. Então muitas vezes a gente olha para aqueles judeus e falam que eles estão malucos, esses caras estavam diante do Cristo e queriam fazer dele rei à força. E muitas vezes a gente está diante do Cristo e a gente quer fazer dele o nosso servo à força. E a pergunta é: o que devemos fazer diante do Cristo, diante do Messias? E a resposta que eu quero compartilhar com vocês está em Atos 22, 10, quando Paulo está dando testemunho da conversão dele. E ele fala que quando ele teve um encontro com Jesus, ele perguntou para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo caiu diante de Jesus. Paulo se prostrou diante de Jesus. E ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Essa deve ser a nossa postura diante do Cristo, diante do Messias. Uma postura de se humilhar na presença dele e dizer: Senhor, o que você quer que eu faça? O que você quer fazer? E não: Senhor, está aqui o que eu quero que você faça. Existe uma grande diferença nesses dois tipos de postura. E nós precisamos aprender com isso. Jesus se retirou daquela multidão porque não era aquilo que ele queria. Não era aquilo que o Pai queria. Então ele se retirou daquela multidão. E então ficamos com essa pergunta para refletir. Quando estamos diante do Senhor, como que nós vamos olhar para Ele? E da mesma forma que, de uma maneira errada, muitas vezes a gente pensa, mas totalmente lógica, aqueles judeus quiseram fazer com que ele tomasse ali uma posição à força, no momento que não era o momento para isso. Isso vai acontecer. A Bíblia chama esse dia de o dia do Senhor. Esse dia vai acontecer. Jesus vai retomar o reino de Deus a partir de Israel, reinar a partir do seu trono em Jerusalém, sobre todas as nações. Só que não era aquele momento. E muitas vezes, da mesma forma que aqueles judeus se escandalizaram porque Jesus não estava realizando aquilo que eles achavam que ele deveria realizar naquele momento, a gente também se escandaliza quando a gente vê que o Senhor não está fazendo aquilo que a gente acha que ele deveria fazer. Ou a gente se escandaliza quando a gente vê o Senhor fazendo coisas que a gente acha que ele não deveria fazer. E a minha proposta para nós é que, ao invés da gente querer que o Senhor faça aquilo que está na nossa cabeça ou de acordo com o nosso jeito de pensar, que a gente se permita ser forjado pela forma dele de pensar e que a gente se submeta à autoridade dele e se proste aos pés do Senhor, ao invés de dizer para ele o que ele deve fazer. Com isso, concluo o que eu gostaria de compartilhar com vocês dos versículos 1 ao 15 de João 6. Estamos abertos para perguntas, comentários e etc. e afins.
Vitor, no judaísmo, o Messias, né, é muito comparado ao rei Davi também, né? Sim, Tem uma influência muito forte com o Messias e Davi por ser um rei e ser um general de guerra também. sim. Mesmo porque faz parte da evolução daquela aliança que Deus começou com Abraão, né, Lucas? Então ele renovou aquela aliança com Sim. Davi. Ele prometeu um rei que ia reinar no trono de Davi eternamente. E essa promessa ainda não se cumpriu, e ela vai se cumprir em Jesus, quando ele estabelecer o reino de Deus na terra e a partir de Jerusalém reinar sobre todas as nações. Isso vai totalmente contra, né? O Jesus que a maioria conhece, né? Paz e amor, bonzinho. Sim, por isso que é importante a gente pensar nisso que eu falei há pouco, né? A gente muitas vezes se escandaliza com aquilo que o Senhor vai fazer. Mas a Bíblia relata, os profetas relatam e até mesmo o Novo Testamento, os apóstolos relatam um dia que eles chamam de o dia do juízo, o dia do Senhor, o dia da fúria do Senhor. Só que eles estavam achando que era naquele tempo, né? E por isso que Jesus pegou eles de surpresa. Porque não era aquilo que o Senhor tinha vindo fazer naquele tempo. Sim. Tanto que, tanto que da leitura das porções do Shabat foi tirado a leitura de Isaías 53 para que não possa fazer essa conexão entre Isaías 53 e Jesus, porque a única pessoa que cumpre o que está ali é Jesus. E Exatamente. eles sabem disso. Só que foi tirado, só que teve uma notícia agora, olha só como está tudo se cumprindo. Eu recebi uma notícia do Israel Post que os judeus agora mais novos estão se questionando o porquê não é lido mais Yeshayahu 53 dentro das sinagogas. Então eles Aham. estão tendo que introduzir de novo esse verso desse profeta na sinagoga. Agora eles É, vão ter que se enrolar aí para explicar o negócio. é. Ezequiel também, eu acho que é um texto. Os primeiros capítulos de Ezequiel, eles recomendam não ler. Sim, Deixa eu ler um trecho para vocês de Isaías 63. Fala assim: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com roupas tingidas de vermelho, ou seja, roupa suja de sangue? Quem é o que vem glorioso no seu traje, marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua roupa e as tuas vestes como daqueles que pisam o lagar? Eu pisei no lagar sozinho, e ninguém dentre os povos esteve comigo. Agora olha isso, eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue respingou nas minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Porque o dia da vingança estava no meu coração. Chegou o ano da minha redenção. Jesus vai cumprir isso. Jesus vai cumprir isso. E a gente está pronto para Jesus cumprir isso? Ou a gente vai achar como aqueles judeus que não, imagina, Jesus vai vir para
resgatar a gente nas nuvens, levar a gente pro céu, pra gente andar em ruas de ouro lá no céu e tocar harpa sobre uma nuvem pro resto da nossa eternidade. Não ouvi ninguém dando um amém aí. O problema é que isso não tem base na escritura. Como é que é, Lucas? Não tem base na escritura para esse tipo de pensamento, né? Pro pensamento de ir morar no céu, nas ruas de ouro, na Isso, nuvem, ficar flutuando na nuvem, né? isso, não tem base para virar Nenhuma. passarinho, ficar no céu. Nenhuma. Mas isso é uma influência que a gente sofreu na história, né? Uma influência muito do pensamento grego, né? Uma influência do iluminismo, do helenismo grego. Então, assim, Platão e afins. É que E eu acredito também, Vitor, que como foi tirado Israel do contexto, as profecias, eu acho que elas perdem um pouco do sentido sim. É que nessa. assim, a gente tem que respeitar também o fato de que durante muitos anos, né, desde o ano 70 depois de Cristo, até os anos 40, quando Israel foi novamente para o seu território físico, geográfico, né? Então pensa, uma história de quase 2000 anos sem Israel estar no mapa. Então a igreja, os homens de pouca fé, começaram a inventar histórias, ou seja, tem que ter um cumprimento espiritual, porque não tem mais como ter um cumprimento literal dessas profecias, porque não existe mais Israel. Só que agora existe Israel. Aliás, essa semana Israel comemorou 73 anos de independência do novo Estado de Israel. E tem gente que acha que Israel tem 73 anos de história, né? Volta, né? Volta. 4.000 já. Então, agora, ao mesmo tempo, o que é importante a gente ressaltar? Houve também um movimento inverso na igreja que causou um preconceito, que causou uma aversão, que era o movimento da judaização da igreja, né? E isso também é errado, né? Se você não é judeu, você não foi chamado para ser judeu, você não foi chamado para fazer as coisas de judeu, né? Se você é gentil, você é gentil. Só que o Senhor tem um plano, e esse plano era fazer o quê? Dos dois povos um só, a gente já estudou isso. De fazer de judeus e gentios um povo só. E Isaías profetizou isso também, né? Isaías 14, deixa eu ler esse versículo para vocês. Eu tava meditando em Isaías esses dias, e aí esse versículo me chamou muita atenção. Isaías 14:1. O Senhor terá compaixão de Jacó. Quem é Jacó? Irmão, Jacó é a igreja para você? Então continua lendo comigo. Voltará a escolher Israel. Se Jacó é a igreja, quem que é Israel para você? E os estabelecerá na sua própria terra. Onde que é a própria terra da igreja? Fala para mim. Então não tem como substituir Israel pela igreja. Sabe por quê? Além disso, porque continua assim, ó, os estrangeiros, ou seja, os gentios, ou outro nome para isso, as nações, se juntarão a eles quem? A Israel, e se unirão a eles quem? A Israel. Esse é o mistério do Senhor, fazer de dois povos um só povo em Jesus. A gente acha que Paulo está falando disso em Efésios. Isaías falou disso muito antes. E aí a gente estava falando da independência de Israel, né? 73 anos, tal. O pessoal está comemorando lá. E eu estava lendo uma reportagem deles comentando esses 73 anos e o quanto as nações duvidavam que Israel
conseguiria se estabelecer, o quanto eles foram chamados de fracos e que eles não iam conseguir, a guerra dos 6 dias, as coisas que aconteceram e tudo mais. E só que ao mesmo tempo você vê uma humanização, assim, uma centralização humana no jeito de falar e de mostrar. E o Senhor, a gente precisa ficar atento também, porque nós não fomos chamados para defender Israel a toda custa. Isso é errado. E é esse tipo de coração, e é esse tipo de comportamento em Israel que vai culminar no tempo da tribulação de Jacó que está por vir nos nossos dias. Se o êxodo foi horrível, se o holocausto foi horrível, existe algo mais horrível ainda para acontecer. E é esse tipo de comportamento de Israel, de achar que eles estão bons neles mesmos. A Bíblia vai falar que Israel vai fazer o quê? Alianças com outras nações. Eles vão achar que eles estão protegidos pelas outras nações. E aí vai vir juízo do Senhor sobre eles, sobre as nações. Mas ai! Isaías fala tanto essa palavra assim, ó, tem alguns capítulos que cada versículo ele fala ai! Ai das nações que se colocarem contra Israel. Então, enfim, o assunto começou a dar uma misturada aí, mas é importante por quê? Porque nesses 2 últimos versículos desse trecho que a gente leu, versículos 14 e 15, a gente vê essa atitude dos judeus naquela época, de fazerem de Jesus alguém que fosse cumprir as expectativas humanas deles. E muitas vezes nós, como igreja, estamos fazendo isso de Jesus e não concordamos com aquilo que ele vai fazer, porque ele disse que ele vai fazer na palavra dele. Então, a gente precisa ficar muito atentos nisso, porque isso vai ser decisivo para os dias que estão por vir. Até mesmo os discípulos, né? No começo eles perguntavam para Jesus, né, se é aquele tempo que ia restaurar o reino a Israel. Sim. Em Atos vai ter esse diálogo dos discípulos com Jesus depois da ressurreição. E eles vão falar para Jesus: então, mestre, é agora. Estamos pronto. É agora então. Né? Não, espera mais uns 2000 anos aí. Tem muita coisa para acontecer. Muito bem. Mais algum comentário, mais alguma dúvida? Tiago, tudo beleza? Opa, tudo beleza. Eu tava escrevendo no chat ali que tá com barulho de moto, mas tá tudo Tá. beleza, assim. Teve Deixa eu tanta ver coisa aqui. explicada aqui que acho que não tem nem dúvida. Até aquilo que eu nem tinha dúvida, tinha, na verdade, né? Foi só nada. Tiago escreveu aqui, então. Hoje em dia o pessoal vê Jesus muito como cordeiro e esquecem que ele também é o leão. E uma coisa que percebi bastante sobre isso foi a perda do temor ao Senhor nessa nova geração. Verdade. Essa perda do temor à soberania de Deus a respeito de humilhação à vontade dele. É verdade, Tiago, tem toda razão. E o que a gente vê eu estava pensando bastante nisso sobre a gente aqui no Canadá, em junho, tem o mês do orgulho. Agora tem uma outra sigla, né? LGBTQ, não sei o que. Mas aí no Brasil tem um dia, né? Que você vai lá em São Paulo, o povo faz uma marcha lá, uma passeata. Aqui tem um mês, né? Um mês que eles chamam mês do orgulho. Então é engraçado isso, né, Thiago? Como a gente vê que o que antes era motivo de vergonha tem se tornado motivo de orgulho.
As nações, as gerações recentes, em várias nações, têm se orgulhado do pecado, têm se orgulhado da sua transgressão. Só que o Senhor fala que naquele dia nenhum homem será exaltado. Que naquele dia somente o Senhor será exaltado e que ele vai quebrar o orgulho do homem. Então eu fico olhando para essas coisas assim e falo, Senhor, tem um dia no seu coração. Isaías fala isso claramente, o dia da vingança está no coração do Senhor. E a vingança contra quem? Contra o pecado. Contra o pecado. E contra quem ama o pecado. Então, isso é um ponto bem importante mesmo, Tiago, muito bem lembrado. Porque quando a gente deixa de falar desses aspectos, né, do dia do Senhor, e por que eu estou ressaltando isso? Porque esse capítulo de João, ele vai partir agora, Jesus vai fazer duas afirmações dizendo eu sou, né, que refere claramente à divindade dele. Uma delas ele vai dizer que ele é o pão da vida. Só que ali para frente ele vai falar diversas vezes no último dia, no último dia, no último dia. Jesus está constantemente ressaltando para as pessoas: esse é o tempo da graça, é o tempo que eu vim para perdoar pecados, mas no último dia é o dia do juízo, é o dia da vingança, é o dia da ira de Deus. E a gente esquece do último dia. E a gente acha que Jesus é aquele que vai fazer a minha vida melhor hoje. Então a gente tem que prestar bastante atenção nessa questão, e muito bem levantado, Tiago. Sobre o temor do Senhor. Lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem como você ser sábio se você não tem temor do Senhor. Não tem como você fazer algo incrível, extraordinário, se você não tem temor do Senhor. Você pode fazer coisas que são, uau, absurdamente fantásticas, mas sem o temor do Senhor, elas nunca vão cumprir um propósito pleno que elas poderiam cumprir se tivesse o temor do Senhor. Basicamente o princípio da Torre de Babel, em Gênesis 11. Os homens se unindo na sua força própria, sem temor do Senhor. Não existe nada de bom que seja de fato bom se não tiver Deus. Coloca isso na cabeça. Pegou o que eu falei? Não existe nada de bom que seja realmente bom se não tiver Deus. Ah, mas é bom os governos se unirem, conversarem sobre a paz. Tem Deus no meio? Então não é bom. E esse é o problema das Nações Unidas, por exemplo. São nações unidas na força do próprio homem, sem Deus. Aliás, nas Nações Unidas tem um versículo bíblico lá. Vocês sabiam disso? No prédio das Nações Unidas em Nova York? Eu não sabia, não. É. Só que é tão cara de pau. Eu queria lembrar agora qual versículo que é. Quer ver? Vamos dar uma googada rapidão aqui. Quem vai achar primeiro? Eu dei uma pesquisada breve aqui, parece que é Isaías 2:4. Isaías 2:4. Vamos lá então, Isaías 2:4, para eu ver se é esse mesmo que eu tô pensando. Exatamente.
O versículo diz assim, ó. Ele julgará entre as nações. Ele quem? Jesus. Julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos. E estes converterão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Aí sabe o que eles fizeram nas Nações Unidas? Cortaram a primeira parte do versículo e só colocaram essa parte que fala: converterão suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices, e uma nação não se levantará mais contra a outra. Só que para isso acontecer, precisa de um rei. Quem é o rei? Jesus. Não existe nada de bom. Ah, mas é bom, Nações Unidas, eles lutam pelos interesses das nações. Sem Deus não é bom. Pessoal sem vergonha, hein? Cortar na metade o versículo. Pois é. Agora tem um monte de crente que faz isso também, viu, Thiago? Nossa, Cita a verdade. Bíblia fora do contexto, sabe? Pesca versículo assim, ó. Verdade. É, Ixi. para justificar pecado, para justificar rebeldia, para justificar coisa errada, para fazer da igreja um palco de coach, Ixi, você deve estar repreendido. Tá doido. não é? É, realmente. Texto fora de contexto é pretexto, né? Pois é. Exatamente. Gente, muito Ixi. bem. Então hoje a gente fez A aula foi bem curtinha assim, né? João 6 do 1 ao 15, mas acho legal quando a gente tem espaço para conversar, comentar, né? E aí na semana que vem a gente vai olhar para do 16 ao 71. Aí vai ser jornada. Certo? Então a gente gastou bastante tempo ruminando do 1 ao 15. Daí na semana que vem a gente faz o 16 ao 71. Tranquilinho, tranquilinho. Tá bom? Beleza. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Tiago, mesmo sem a câmera, eu posso pedir para você fazer uma oração e encerrar a nossa reunião de hoje? Ah, pode sim. Tá. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, meu Rei, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, para aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem nos revelado e nos abençoado através da vida do pastor Victor. Eu te peço para que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida dele, Senhor Jesus, que ele possa estar sendo cada vez mais usado como um canal de bens, Senhor Jesus, e sabedoria que o Senhor tem trazido para nós. Eu também quero te agradecer pela tua presença esta noite e também por tudo aquilo que o Senhor nos revelou aqui e tudo aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar fincando tudo isso neles, que nós não nos esqueçamos, Senhor, mas que teu Espírito venha nos lembrar em todos os dias das nossas vidas e que a cada dia nós possamos crescer mais e mais na tua palavra e também em quem tu és. Assim eu te agradeço e te peço, Senhor, para que você possa estar dando uma ótima noite de descanso aqui e protegendo cada um aqui também e abençoando toda a igreja, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Tiago. Obrigado por orar. Devo corrigir o Tiago, Débora, ou não? Oi? Tiago tá me chamando de pastor. Ah, não é, pastor Victor? Não é? A Amanda falou pra mim que era. É que eu sou de outra igreja, né, no caso. Aí eu Não, conheci o... sem problema. Só tô fazendo uma brincadeira, mas não Ah, sou, tá. não. Beleza. Vitão Avranavino, rapaz. Tô mais pra Rabino, né, Lucas? Fala aí. Verdade. Tamanho da barba. Tô mais pra Rabino. Respeito. Mas muito bem, é um prazer estar compartilhando com vocês da palavra, estudar juntos e incentivo vocês na continuidade da leitura diária, né, sequencial, para que a gente possa desmistificar essas imagens erradas que as culturas passadas, anteriores a nós, fizeram, né, de Jesus, né, de quem ele é.
e que a gente possa ver quem Ele é na verdade, na palavra, na revelação que o Espírito dá através da palavra. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Até Obrigada. quinta-feira que Boa noite, vem. pessoal. Carmen, Até quinta que vem. achou o livro lá, Carmen? Eu pesquisei. E aí? Vou pesquisar. Acho que eu vou dar uma cantada aqui para eu ganhar da criançada. É. Depois me manda uma mensagem que eu te dou um link do livro lá. Vou ver, até de repente, se meu irmão tiver, ele manda pra você. Ah, tá bom. Tá Tá bom? joia. Manda uma mensagem pra mim. Tá bom. Obrigada, Tá bom. Vitor. Deus abençoe a todos. Tchau. Você também. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.